Mas vai, vamos começar agora. Bom, então vamos lá. Eu não sei se vocês pegaram tudo, então eu vou falar dos sintomas, né? Da ansiedade. Então, eu falei de uma ansiedade normal, que é uma reação normal do nosso corpo diante de uma situação, né, de perigo, uma situação nova, que nosso corpo se prepara para agir. Tem o estímulo externo. Numa ansiedade patológica, né, numa ansiedade que ela tende a virar uma coisa mais patológica, não há um estímulo externo. Por quê? Porque é uma preocupação excessiva com algo que ainda não aconteceu. Então, seu cérebro, né, se prepara ou se preocupa, né, pré-ocupa com algo que não está acontecendo no momento e o seu corpo libera... os seus pensamentos começam a imaginar coisas que ainda não aconteceram e o seu corpo, ele libera as mesmas substâncias que eu falei anteriormente, como se tivesse um perigo iminente, né? Que é a pessoa sofre por antecipação. Ela sofre por antecipação, ela vive no futuro, sofre por antecipação e vai intoxicando o corpo dela, né, o cérebro, com substâncias químicas desnecessárias naquele momento. E quando isso vira uma situação constante, né, vai virando uma bola de neve, tem uma outra substância também que começa a ser liberada, que é o cortisol, que é aquele hormônio tóxico, né, que intoxica o nosso cérebro e as nossas células. E aí a pessoa pode chegar numa situação tão grave de ansiedade que pode começar a ter crises de pânico, né? As crises de ansiedade com sintomas no corpo, taquicardia, sudorese, tremor, insônia e várias outras coisas que acontecem. Então, para ser uma ansiedade mesmo... Oi. Só uma coisa, então quando os pais percebem que os filhos estão com esses sintomas, eles já têm que tomar uma atitude, porque se ele não toma atitude e aquilo vai crescendo, vira uma síndrome do pânico, então. É isso? Mais ou menos. Ansiedade, então, é a dificuldade de viver no presente, tá? A gente tem o passado, que é aquilo que trouxe a gente até aqui. Temos o futuro, que é a partir daqui a 5 minutos já é futuro. A gente não está vivendo lá, a gente está vivendo aqui. Então, a dificuldade de focar no presente faz você criar pensamentos, situações e suposições que podem nunca acontecer. Então, a gente está vivendo realmente um momento que, para pessoas que têm predisposição à ansiedade, ela está sendo muito intensificada, porque está todo mundo numa situação em que eu não sei o que vai acontecer. Né? Eu não sei quanto tempo eu vou ficar em casa, eu não sei o que vai acontecer da minha vida, eu não sei quanto tempo os meus filhos vão ficar sem aula presencial. Muitas pessoas não estão podendo trabalhar, tiveram que parar de trabalhar. Dinheiro para pagar. Né? Principalmente autônomos, profissionais liberais e pessoas que trabalham com trabalhos informais, né? Então, os pensamentos, eles começam a atormentar o dia inteiro. Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou colocar comida na mesa? Né? Será que eu vou ter que fechar o meu negócio? Ou quem tem empresa, né? Será que eu vou ter que fechar minha empresa e mandar os funcionários embora? O funcionário tem filho. Então, assim, isso é muito... É uma situação que todo mundo, em determinada escala, está vivendo. Né? Eu tenho dois empregos. Em um dos meus empregos, como eu sou funcionária pública como você, né? Embora a gente esteja em casa, eu estou voltando agora, você também está voltando. Anteciparam nossas férias, nossos recessos e tudo mais, mas nós temos uma segurança, né? Que é algo que nos sustenta de uma certa forma, mas nós temos o nosso lado, que é o trabalho autônomo, que a gente teve que paralisar. Então, assim, em pequena, grande, média escala, todas as pessoas foram afetadas, né? Cada uma de um jeito, mas todas as pessoas foram afetadas. Então, a dor de um não é maior que a dor do outro. Cada um tem a sua dor, cada um tem o seu problema, que é real. Eu acho que a chave está em como você encara o problema. Exatamente. E assim, a ansiedade é isso, né? Preocupação com o futuro. E a depressão já é aquela pessoa que vive mais no passado, que os sintomas são diferentes. É mais o desânimo, né? Uma tristeza profunda. Às vezes a pessoa começa a dormir demais ou dormir de menos, passa a não ter interesse mais nas atividades, nas coisas que fazia antes, mas tudo isso tem que ser muito, assim, os sintomas eles têm que vir com muita intensidade, na maior parte do tempo e por um longo período de tempo.
né? Então, se você, pai, mãe, ou você mesmo, né, pai e mãe, estiver percebendo alguma desses sintomas no filho, ou se você estiver tendo esses sintomas, precisa procurar uma ajuda, porque tende a piorar, né? Quando não tem uma ajuda logo, quando os sintomas aparecem. E a Patrícia até comentou aqui que a família sofre junto, né? Quando tem uma pessoa doente, a família fica doente, porque não tem como. A família é um sistema, né? A família é um sistema de partes entrelaçadas. Então, qualquer problema com qualquer pessoa desse sistema, ele influencia na dinâmica do sistema todo. Se tem alguma pessoa com problema, se tem alguma pessoa doente, se tem alguma pessoa passando por uma dificuldade financeira maior, se tem uma pessoa, se existe uma perda na família, se existe alguém passando por uma situação de uma crise muito grande. Então, tudo que acontece de diferente, né, que causa uma desestabilização em uma pessoa, tende a desestabilizar o sistema todo. É como se fosse uma peça, né? De uma roldana que gira bonitinho. Aí você tira um parafuso, né? Até você conseguir encaixar e voltar a estabilizar, precisa cuidar. Então, e nesse momento, Ana Paula, eu fico preocupada não só com os alunos, porque, assim, aluno eu vejo que tem dois tipos. Tem aquele aluno que está extremamente preocupado, correndo atrás, querendo saber o que está acontecendo. E tem aquele aluno que estava no grupo e saiu para falar que não está sabendo de nada, para ficar na dele, tá? E pais, eu vejo que os pais estão completamente sobrecarregados, porque eles têm que pensar em como vai sobreviver. Tem escola do filho para ajudar em casa, para ver se o filho está assistindo aula ou não, se está fazendo o PET ou não, se está assistindo às aulas da escola e tudo mais. É muita coisa para a família, na minha opinião. Professores, aí tem gente que fala assim, eu vi várias piadinhas assim no Instagram, no Face, falando assim, o professor agora está de férias, não está fazendo nada. Muito pelo contrário, porque o coitado ainda tem que se preparar para conversar com o celular, coisa que ele nunca tinha feito na vida dele. Muitas vezes ele não sabia nem mexer no celular. A gente ouviu a vida inteira na escola, guarda o celular, proibido fazer celular. Agora você tem que assistir a aula pelo celular. Então, assim, virou de ponta cabeça a educação e todo mundo ficou perdido. E o que é pior, a gente não sabe quando vai terminar isso. E o aluno fica, será que eu vou perder meu ano ou não? Então, essa instabilidade, eu vejo que piora a situação, a saúde mental das pessoas. Porque eles não sabem, essa insegurança faz muito mal para gente, pelo menos para mim faz, né? Eu gosto das coisas tudo certinho, né? Tudo planejadinho, você sabe como é que eu sou, né? No mês do ano, já planejava o meu ano inteiro, até minha festa junina, meu Natal, tá tudo arrumado. E como eu sei disso? E aí, de repente, eu vejo que o mundo virou de pernas pro ar, né? Você não pode planejar mais nada. Porque você tem que ser criativo para criar soluções para o seu problema do dia a dia. Então, assim, e quando a gente fica preocupado, a gente não consegue arrumar soluções para nada. A gente tem que começar a ter um olhar, um olhar assim, como é que eu explico? Um olhar mais sereno, para começar a observar as oportunidades. Vou te dar um exemplo. Outro dia eu estava pensando assim, eu falei, gente, o povo vai morrer de fome, aquele da roça que plantou e não estava tendo feira, agora que voltou. Eu falei, o que ele vai fazer com os legumes, com as coisas dele e tal? Aí, de repente, eu estava vendo a TV assim, e passou um carro com megafone em cima e o cara anunciando. Laranja tanto, ovo tanto, não sei o quê. Não fica em casa, mas só sai uma pessoa para vir comprar aqui comigo. Sabe? Levando na brincadeira. Aí eu falei, gente, olha aí que ideia boa. Você vai na rua com o carro, com o megafone, quer dizer, mas na hora do nervoso, assim, do apavoramento, você não pensa em nada. Não é verdade? As pessoas que mais sofrem são as pessoas que são, de uma certa forma,
não gostam de viver na instabilidade, na incerteza. São pessoas que gostam muito de ter um controle, né? Um planejamento para médio prazo, para longo prazo. Mas, na verdade, se a gente for pensar direitinho, quando é que a gente tem controle total de tudo que vai acontecer na nossa vida? A gente vive numa sensação de falso controle todos os dias da nossa vida. Porque a gente imagina que a gente vai dormir, a gente vai acordar e a gente vai ter aquela rotina bem redondinha todos os dias. Então, a maioria das pessoas não está preparada para viver situações nas quais elas não têm controle. E é muito sofrido para quem não gosta de viver nessa incerteza, que é, na verdade, uma falsa sensação de controle, de que eu não sei o que vai acontecer na minha vida amanhã. Amanhã eu posso sair na rua, sei lá, qualquer coisa pode acontecer comigo. Né? É lógico que a gente tem uma previsão, né, dentro de uma média aí de acontecimentos, mas ninguém tem certeza absolutamente de nada. E você tocou em alguns pontos que eu queria muito falar. Primeira coisa, eu queria assim, acolher muito tanto os pais quanto os professores, quanto os alunos, né, com um olhar que cada um tem feito aquilo que sabe fazer da melhor forma possível hoje. Né? As pessoas elas não conseguem enxergar novas maneiras, então elas fazem aquilo que elas sabem fazer. E nesse exemplo que você citou, né, do senhorzinho com megafone vendendo ovo na rua, é super interessante. Tem uma frase que eu ouvi há muito tempo, que eu gosto muito dela, que é assim, ó, algumas pessoas choram, outras vendem lenço, certo? Então, nesses momentos de muita de incerteza, quem sai ganhando é quem tem criatividade, quem inova, quem não tem dificuldade de pensar na solução do problema e não... Dessa vez eu não saí, não, para ver se dá certo. Ana Paula recusou, que mal educada. Ai, Ana Paula, entra de novo aí, vai. Te convidei, você recusou, coisa feia. Olha aqui, gente, a Patrícia colocou, eu mesma estou numa luta, ao mesmo tempo pegando no pé do meu filho para estudar e, por outro lado, não forçar tanto para não piorar a situação diante como um adolescente que trata a crise de ansiedade. Exatamente, a gente ainda tem que ter esse bom senso de nem lá e nem cá. Ainda tem isso, verdade. Ai, Ana Paula... Vamos lá. Vamos ver se dá certo. Luciano só rindo, né, Luciano? Ai, Jesus amado. Ai, você, desculpa aí. Não te chamo mais para papo. Ai, meu Deus, desculpa. Na hora que eu tô empolgada aqui falando, cai essa internet. Agora não vai cair mais. Você falou uma parte importante aí que estava entrando, que é na parte da criatividade. Então, né? Você falou do senhorzinho que estava vendendo, né? Que alguns choram e outros vendem lenço. Então, para explicar isso, eu gosto muito de usar um exemplo, né? De uma... Até mesmo é um livro que eu já li, chama Mindset. Não sei se você já leu. Tô lendo, aliás. Modelo mental. Então, existem dois tipos de modelo mental. Existem as pessoas de mindset fixo, que são aquelas que têm um modelo mental fixo. Pessoas que não gostam de fazer nada diferente, pessoas que não conseguem lidar com situações novas, pessoas que paralisam diante de qualquer dificuldade, e as pessoas que gostam de viver numa zona de conforto. Ou seja, tudo que é diferente não é para mim, porque eu vou ter que fazer um esforço para poder aprender, né? E existem as pessoas de mindset de crescimento, que são as pessoas que adoram desafio, são as pessoas que fazem do limão uma limonada, são as pessoas que vendem o ovinho lá na rua com megafone, e são as pessoas que aprendem com os erros, né? E não enxergam o erro como uma barreira, não enxergam o problema como algo que vai ser paralisante, enxergam que, tá, tudo bem, eu tô nessa situação, né? É preocupante, porém, o que eu posso fazer com a realidade e com as condições que eu tenho hoje para não surtar, né? Para fazer algo que possa me ajudar. Do mesmo jeito que tem pessoas
que tem esse mindset muito fixo, né? E são as pessoas também que não sabem lidar com o erro, porque o erro é algo que denigra a minha imagem, né? Não, eu não admito que eu posso errar, eu sou perfeito. Então eu só vou fazer aquilo que eu sei, né? Por exemplo, aquela criança que joga muito bem futebol, mas que se tiver um torneio de basquete na escola, ela não vai entrar porque ela vai jogar mal, né? Então, se ela joga bem futebol, ela vai ser aplaudida. Se ela não sabe fazer outra coisa, ela só vai fazer o que ela sabe, para que ela só tenha aplausos e para que ela não se sinta mal, né? Diante de uma coisa que ela não sabe. Ela tem que saber de tudo. É igual um professor, gente. Ele pode ser excelente professor em sala de aula. Colocou uma câmera e mas é novidade isso aí, né? É complicado. A gente pode mudar do fixo pro... Como é que chama outro? Mindset de crescimento. Você pode superar, você pode em momentos ser fixo, momentos em crescimento, você também pode, né? E o que faz você mudar é você se conhecer. Conhecer o que te barra, conhecer aquilo que te paralisa, conhecer as suas dificuldades, né? Tentar aprender coisas novas para superar as dificuldades. Eu tenho visto muito que os professores... tem muitos professores que eu acho que nunca gravaram uma aula, nunca usaram uma tecnologia e estão se superando com todas as dificuldades, às vezes não sabe, pede ajuda para os alunos, né? Como é que eu faço para enviar esse arquivo? Eu estou acompanhando os meus filhos aqui em casa, então não sei, estou falando do que eu estou vendo, né? Então eu vejo que está tendo muita ajuda, né? De um lado para o outro. E assim eles vão crescendo, aprendendo juntos também, porque hoje em dia o professor não é quem sabe tudo e o aluno que não sabe nada. Existe uma relação, hoje em dia, de um professor que é um professor mediador. Então, ao mesmo tempo que ele ensina, ele aprende. E ele tem que estar aberto para isso, né? Eu falo que a escola, ela mudou o perfil já há algum tempo, mas ela não tinha percebido isso. Agora eu acho que ela percebeu. Ela mudou no sentido de... Escola não é mais transmissão de conhecimento. Essa era o conceito de escola, um lugar onde você transmite conhecimento. Hoje não. Você pode aprender na internet, você pode aprender nos livros, você pode aprender com o Zezinho lá da esquina, com a sua mãe. A interação você aprende com todos. Então, por que serve a escola hoje? A escola hoje serve para despertar a criatividade para a pessoa se virar em momentos de pandemia, em momentos de crise, sabe? Você ser criativo e, peraí, aqui não está dando certo, então vamos tentar por esse caminho. Então, muitas vezes, eu vejo pais e alunos apavorados. Ai, meu Deus, meu filho não está tendo conteúdo, não está sabendo a matéria, vai perder o ano. Gente, se ele está criando estratégias para que ele aprenda de uma maneira diferente, para que ele busque o conteúdo, para que ele seja criativo, isso aí já é um avanço. Eu acho que é isso da escola. Primeira coisa que eu acho assim, nessa fala sua, né, que você falou, a escola está mudando há algum tempo, porque há muito tempo tem se estudado as diversas formas de inteligência. Inteligência, antigamente, era aquele aluno, né, que tirava notas máximas, que estudava, decorava a matéria e tirava nota baixa, a nota máxima. Porque esse tipo de inteligência é o que a gente chama de cognição, que é a parte do intelecto, né, que é o QI. E agora, né, há muitos anos atrás, começando lá com o Daniel Goleman, começou a estudar o quê? A inteligência emocional, que são as habilidades de vida, as inteligências múltiplas e mais atualmente inteligência emocional. E é isso que eu queria falar um pouquinho também, porque a minha experiência, né, como educadora emocional positiva, que ajuda os pais a desenvolverem a inteligência emocional nos filhos, é que aí é que está o X da questão. Que os pais, além desde que a criança é lá pequenininha, né, procurar entender a educação como um processo amplo, né, como um processo integral, que a criança aprende a andar, ela anda sozinha, aprende a comer, ela tem que comer sozinha, e que cada passo que ela dá rumo à independência tem que ser comemorado
E a partir do momento que ela faz algo sozinha, os pais precisam deixá-la desenvolver e ter autonomia, e ter independência, e passarem a ser o mediador do desenvolvimento, eu acho que a gente vai começar a entender melhor sobre inteligência emocional, né? Porque uma criança que tem autonomia, uma criança que aprende a resolver problema desde pequenininha. Problema de uma criança de 2 aninhos, qual que seria? Eu vou brincar escolher um brinquedo para brincar. Né? É uma criança que pode decidir o brinquedo que ela quer brincar, que pode decidir, por exemplo, junto com o pai, né, se é melhor tomar banho, uma criança de 3 aninhos, se é melhor ela tomar banho antes ou depois de comer, né? São coisas assim, que a criança, desde muito pequenininha, ela precisa ter a oportunidade de aprender através das suas escolhas e de receber a consequência. E aí, quando a consequência é ruim, quando ela fizer algo errado, esse erro, né, se o adulto que estiver ali tiver uma possibilidade de fazer uma mediação, uma intervenção, essa criança ela nunca mais vai paralisar diante de um erro. Porque, tudo bem, aqui você errou, né, não foi legal, você tirou uma nota baixa na prova, vamos ver o que aconteceu, estudou pouco, né, não se organizou. Então, a gente tem que lidar com essas situações do cotidiano e da vida e utilizar isso para que as crianças se desenvolvam. Então, eu estou vendo muitas queixas de pais. Meu filho não estuda sozinho. Meu filho não sabe se organizar. O meu filho não quer assistir aula, tá mentindo para mim, fala que não tem tarefa, mas tem tarefa. Aí eu vou olhar no e-mail, né? Aí, assim, eu vejo muito que os pais, às vezes, eles é que acessam as plataformas, baixam as tarefas, baixam a atividade de uma criança que já seria totalmente capaz de fazer isso sozinho, né? Não estou falando com nenhum tipo de julgamento. Talvez esses pais, eles façam isso porque eles acham que eles estão ajudando a criança, né? Mas também, Paula, às vezes é falta de tempo. Às vezes ele trabalha muito, tem que chegar a fazer o almoço, tem que chegar a arrumar a janta e tal. E para acelerar, ele acaba fazendo para o filho. Esse é o problema. Muitas vezes a criança não tem iniciativa porque eu tenho que sair para trabalhar, come logo, veste essa roupa e vamos embora. Então ela fica sem escolher nada por conta da pressa dos pais, por conta muitas vezes que eles têm tanta coisa para fazer que não deixa o filho optar por nada, se virar, nem fazer nada. Ou pela pressa. Eu falo sempre. Desculpa, desculpa. Educar dá trabalho. Porque o educar é criar um hábito onde você vai falar 1 milhão de vezes a mesma coisa. E muitas vezes você está cansada. Você quer resumir a conversa, vai, veste aí, vai com essa roupa mesmo, vambora. Quer esse uniforme, vambora, sabe? É aí que está o problema. A gente realmente dá trabalho. É mais fácil quando você faz porque você poupa tempo e poupa estresse. Só que se você for fazer sempre, você vai fazer isso sempre e vai ficar assim sempre, né? Ou você entende que por um período da sua vida você vai ser um treinador de habilidades dos seus filhos para que eles depois possam caminhar sozinhos, ou você vai caminhar ao lado deles para sempre durante toda a vida, né? E aí quando chegar lá na frente, né, que eles vão precisar ter independência, saber fazer escolha, você vai falar: nossa, mas meu filho não faz nada sozinho, meu filho não estuda sozinho, meu filho não sabe o que quer fazer da vida, meu filho não sabe a faculdade que vai escolher, ou meu filho não sabe nem se ele quer trabalhar na vida, né? Não sabe ir no banco, não sabe cuidar fazer um lanche na cozinha, ou não sabe lavar uma louça. Então, assim, a vida não é só a escola, né, Ana? A escola é uma parte da vida. É habilidades de vida. Sim, a Fabiane colocou bem isso. A gente quer tanto educar, mas assim, poupando frustração do filho, poupando sofrimento do filho. Mas então a Ana tá falando que é para deixar meu filho sofrer? Não é isso. Mas é que o sofrimento também faz a pessoa crescer. E às vezes o sofrimento, se ele não aprende no dia a dia, ele vai aprender lá na escola também. É a namoradinha que não gosta dele. Então não quero mais voltar na escola porque ela não gosta de mim. Sabe umas coisas assim? Então, o enfrentar o dia a dia, a gente tem que ensinar desde pequenininho mesmo, para ele ter estrutura para enfrentar os grandes problemas que virão aí.
E tudo depende de assim, quando mais você vai treinando uma criança para fazer coisas sozinhas, mais ela vai aumentando o repertório dela de possibilidades. Então ela vai tentar de um jeito, não deu? Ah, deixa eu pensar aqui, então eu vou fazer de outro. Ah, nossa, mas não deu, tá dando tudo errado. Então ela vai parar e ela vai começar a desenvolver o quê? A criatividade. Porque quando você direciona muito uma criança, quando você aquela criança que é muito mandada, você vai tomar banho agora, vai fazer tarefa agora, vai comer agora. Tem que ter uma rotina organizada, né? A rotina precisa ser organizada dentro de uma possível flexibilidade em algumas coisas, né? Para que fique bom para todo mundo. Mas essa criança, ela tem que participar dessa família e dessa rotina ativamente. Né? Porque senão ela fica paralisada. Quantas crianças que eu já atendi, adolescentes, que nunca compraram uma coisa na rua sozinha. Nunca conseguiram nem colocar comida no próprio prato. Não sabe nem o que gosta de comer. Não sabe nem do que gosta. Eu tô vendo agora, Ana Paula, nesse período, olha, eu acho que 80% dos alunos lá do Major tem meu WhatsApp, né? Então, às vezes, eles vêm e me fazem uma pergunta, tá? Aí o que eu fiz? Era sempre as mesmas perguntas. Eu gravei um vídeo lá no canal e espalhei o vídeo para todo mundo. Deu até 23 mil visualizações o vídeo, né? Porque você vê que a dúvida era a mesma de todo mundo. Então, mas aí, o que acontecia? A pessoa via metade do vídeo e continuava perguntando as coisas da metade do vídeo em diante. Então, a pessoa, ela pode ter dúvida. É muito mais fácil eu chegar em você e perguntar do que eu ler, do que eu ver um vídeo, do que eu buscar informação. As pessoas, elas são acomodadas. Elas cruzam o braço e fala pra mim o que tá acontecendo, vai. Não é assim. Essas pessoas não caminham. Uma grande parte dos alunos aprendeu que o professor é que tem que transmitir, o professor tem que dar algo meio pronto e mastigado. Então, como agora eles estão se vendo numa situação de que eles têm que ser um pouco autodidatas, né? Eles não têm tudo ali mastigado, eles têm que buscar, eles têm que fazer pesquisas alternativas, né? Eles têm que ter a responsabilidade de entrar na plataforma, de baixar a tarefa. Então, tudo isso exige uma disciplina, né? E o engajamento que talvez na escola, apesar de ter a relação entre todo mundo, né? Para eles é bem mais fácil, porque o professor está ali, vai dar aquela aula daquele dia, tá tudo certinho ali na apostila, aí você tem a tarefa de casa que você vai levar para casa e vai trazer a tarefa de casa. Perfeito. Né? Então, agora sim, ó, eu vejo os meus filhos comentando que a Ana Beatriz está no cursinho, está no terceiro colegial. E ela fala assim, mãe, de 70 alunos que tem na minha sala, a média de aluno presente nas aulas é 30, 35. Cadê o resto? Né? Cadê esse resto? Tem gente que sai do grupo para falar que não está sabendo de nada, que não quer saber de nada. E numa sala de 20 e poucos alunos do meu filho de 13 anos, ele fala que entra 15, 16, e ele fala assim, mãe, tem aluno que nem entra para ver tarefa. Eu falei, não quero saber dos outros, eu quero saber como é que você está, né, se está conseguindo acompanhar. E até eu sei que você me perguntou, né, o que eu estou percebendo como mãe nesse período. Pelo fato de, desde muito pequenininho, eu já incentivo essa responsabilidade, eu acho que eu não me lembro de ter sentado com nenhum dos dois para fazer tarefa desde o 3º ano do fundamental. Nunca tive problema com eles. Eu nunca tive problema por causa disso. Eu falo isso para os pais. Eu falo assim, olha, as crianças são extremamente capazes. A gente é que aleja as crianças. Então a gente começa a querer resolver o problema deles, que é problema que eles têm que resolver. A tarefa é deles, né? A responsabilidade é deles. Então, se você coloca a responsabilidade... A cama que ele dormiu, ele tem que arrumar. Coisa responsabilidade que os pais acabam assumindo. E aí, quanto mais essa responsabilidade os pais assumem,
mais livre eles ficam, né? E aí os pais falam assim, mas você é folgado, você não faz nada, você é preguiçoso, vai criando esse rótulo, e aí ele se veste desse rótulo para não fazer nada mesmo, é aquilo que esperam dele, é o que ele vai fazer. Então, eu não estou tendo esse tipo de problema de responsabilidade, eu não estou tendo, porque eles sabem a dificuldade que é trabalhar, né, ter dinheiro para pagar uma boa escola, a dificuldade que é cuidar, né, das coisas da casa, da rotina da casa. Então, cooperação é algo que é um valor muito forte aqui na minha casa, né? É a valorização do outro, a cooperação com o outro, é a valorização do esforço de cada um, mas que para que haja isso, essa criança e esse adolescente, ele tem que ser acolhido, ele tem que se sentir parte dessa família, ele tem que sentir que quando ele vai falar algo, ele é ouvido, ele tem que sentir que quando ele tem uma sugestão para aquilo, ele precisa ser ouvido, né? Então tem que ter esse espaço de escuta, esse espaço de acolhimento, esse espaço de interação e conexão, que não é 24 horas por dia, claro, mas tem que ter algum momento. Então, nosso tempo já está acabando, você acredita? Ai, tinha tanta coisa para falar ainda, não acredito. Então, olha aqui, fala para mim, que dica que você dá para os pais, para os alunos, como é que a gente pode superar esse período aí? Olha só, a gente falou de um monte de coisa, tá? Mas assim, nesse momento, eu queria deixar uma dica de ouro. Vocês vão listar que problema que vocês estão tendo. Problema. Porque às vezes a gente não está tendo problema, a gente está criando um monte de problema. Qual que é o maior problema que vocês estão tendo? Problema de organização da rotina, o problema é o filho ou se organizar para estudar, o problema, sei lá, é não ter um local da casa para estudar. Qualquer problema que eu não tenho um acesso bom na internet, então vocês vão escrever problema, tá? Quais são os problemas? Para cada problema, vocês vão escrever, no mínimo, 3 soluções possíveis. Então, o foco na solução, tá? Se eu tenho problema, eu tenho solução. Se não tem solução, é porque não tem problema, certo? Podia fazer isso em família, hein? Exatamente, fazer uma reunião de família, que é uma das estratégias de disciplina positiva, porque na reunião de família todos têm voz, só que as decisões elas têm que ser boas para todo mundo, não pode privilegiar um e deixar o outro, né, em sofrimento. Tá, listar 3 soluções. Quando você lista as soluções, você vai analisar qual que é a solução possível de ser realizada naquele momento. E você vai fazer aquilo que você levantou como uma solução possível, tá? Depois que você coloca em prática, você vai testar se funcionou ou não. Se não funcionar, você vai voltar lá na etapa das soluções possíveis. Talvez você não tenha encontrado a solução ideal ainda, tá? E aí você vai testando, certo? Então, isso é muito importante. É o foco sempre no hoje, que eu não posso viver no futuro. Eu não sei do futuro, mas eu vivo agora e dentro das condições que eu tenho agora, eu preciso achar o melhor que eu posso fazer, nas condições que eu tenho hoje, né? E aí você vai testando essas soluções. Foco no positivo, então às vezes a pessoa fica muito negativa, fica só remoendo, reclamando, né? E isso, quando você reclama, você parece que você está absorvendo os problemas, né? Você reclama de uma coisa, várias coisas negativas acontecem. Então, parar de reclamar, tá? É tentar vender o lenço e não ficar chorando, tá? Porque senão a gente paralisa. Olha que outra coisa, quando você começa a falar coisas boas, você atrai coisas boas para você. Sim. Você está jogando para o universo palavras positivas. Olha, muita saúde, obrigado pela minha família estar com saúde. Sim. Eu tenho que comer na minha casa. A gente tem que aprender a agradecer, né? Vou dar uma outra dica também. Ana. Vou dar uma outra dica que eu percebo lá na escola e que eu falo muito para os alunos. Depressão e ansiedade, a gente cura com o tratamento, cura indo no médico, tudo bem. Mas se cura mais rápido quando você pratica um exercício físico. Sim. E isso é importante falar, porque a gente está trancado dentro de casa. Se eu fosse rica e tivesse aquela casa imensa, tudo bem, eu teria espaço para fazer as minhas ginásticas e tudo mais. Só que eu acredito que a maioria tem uma casa pequena. Então, fala assim, eu não vou fazer nada porque minha casa é pequenininha, não cabe nada, não tem como fazer. Gente, anda, dá uma volta, fica andando em volta da casa, faz uma caminhada,
corridinha, faz Aqui em casa a gente arrasta o sofá da sala e coloca naquelas lives ou no YouTube e faz exercício nós três juntos, é um momento de interação também, né? Ou caminha. E eu moro num apartamento super pequenininho. Uma música e dança. É importante você mexer com o seu corpo, porque aí você libera tudo e você coloca no seu cérebro coisas boas, né? Porque o exercício também libera serotonina, né? O hormônio da felicidade. Exatamente. Então, tem que fazer isso. Fale coisas boas, atraia coisas boas e exercite. Coma alimentação. Cuide de alimentação, coma coisas saudáveis, porque agora a tendência é que o pessoal esteja cozinhando mais em casa, né? Então, cozinhe coisas nutritivas, né? Ensina o seu filho a comer uma verdura, uma fruta, legumes. Leva o seu filho para a cozinha para fazer com você alguma coisa junto, que também serve de momento de interação, né? Vai pendurar roupa no varal, chama o pequenininho para ele trabalhar o movimento de pinça do dedinho, pendurar a roupa, né? Aproveita que tem pessoas que estão com mais tempo em casa agora, podem ter mais tempo, né? De planejamento de rotina. É muita coisa, Ana, é muita coisa que eu gostaria de ter falado, mais do que a gente já falou, mas eu acho que a gente pode até fazer outras lives, né? Tem muita gente falando, a Cíntia batendo palminha, saudades da Cíntia. Que legal. Bem, elogiando a gente, enfim, o pessoal parece que gostou, então quem sabe a gente faz outras, né? Sim, vamos mandando ideias, sugestões. Então, eu queria agradecer muito, né, o seu convite, Ana Maria, que é uma pessoa que eu admiro muito. Acompanho a Ana, né, nessa mudança de vida dela. Participei de alguns vídeos, né, no canal Dia a Dia na Escola, lá no comecinho. Se vocês quiserem conferir, acessa lá no YouTube, Dia a Dia na Escola. Tem vídeo nosso sobre educação, né, sobre educação limite, sobre a orientação profissional. Que tipo de pai você é? Muito legal. Tem vários, acho que tem uns 3 ou 4 nossos. E eu acompanhei todo esse crescimento do canal Dia a Dia na Escola. Fico muito feliz, né, de ter participado um pouquinho dessa história. Espero continuar participando. Muito obrigada, pessoal, né, que tá aí com a gente, participando, prestigiando. A Ana vai deixar gravada, não sei na hora que caiu, mas eu não consigo, assim, eu tenho um problema que eu não consigo ficar lendo e falando ao mesmo tempo que eu me perco. Então, assim, a live estando gravada, eu vou assistir depois e respondo as perguntas que ficaram, né, no ar. Ou se vocês tiverem mais perguntas, podem mandar no meu direct, no meu Instagram também, né? Ana_Pepsi, que eu respondo com o maior prazer. E se tiver alguma dúvida, a gente faz outra aí, né? Sim, legal. Com certeza. É isso aí. Ana Paula, muito obrigada. Adorei conversar com você. Eu também. Tô morrendo de saudade de tomar aquele cafezinho. Adorei o pessoal que entrou. Adorei. Muito obrigada, viu, gente? Os comentários foram ótimos. Amei, tá? Se Deus quiser, a gente faz outro. Um grande beijo para todo mundo, gente. Até mais. Um beijo. Tchau.